sou cristão e eu gosto de compartilhar a palavra de Deus. Como vocês sabem, esse mundo onde a gente vive hoje e tem tantas coisas ruins que precisamos mesmo de compartilhar a palavra de Deus. Quando você recebe alguma coisa que Deus falou para você, é muito melhor compartilhar com os outros para poder, se for possível, mudar esse mundo e voltar a viver como Deus quer que a gente viva. E hoje vou falar de um assunto muito interessante com vocês. Esse assunto é sobre a identidade verdadeira do cristão. A identidade verdadeira do cristão só pode ser construída quando buscamos a Deus nas profundezas. Por que eu estou falando das profundezas? Quando você começa a falar da profundidade sobre as ideias, sobre o entendimento das coisas, você, na realidade, está querendo entender as coisas além do que todas as pessoas sabem. Então, você, quando quiser, por exemplo, construir uma casa, quanto alto for a sua casa, mais funda será a fundação da sua casa. Quanto alta for uma árvore, mais funda vai ser as raízes dessa árvore. Falar das profundidades é uma maneira de querer entender as coisas além das aparências, porque quando você vê uma coisa, às vezes essa coisa pode ser diferente no núcleo. Então, quando você quer realmente conhecer uma pessoa, quando você quer realmente conhecer uma coisa, um assunto, você tem que ir procurar no núcleo, nas profundidades. As riquezas mais valiosas desse mundo, como o diamante, o ouro, petróleo, essas coisas se encontram nas profundidades da terra ou do mar. Então, Deus botou algumas coisas que são mais valiosas, que são mais raras, no fundo da terra ou do mar, porque uma coisa que todo mundo tem não pode ter mais valor. Quanto mais as pessoas têm uma coisa, mais essa coisa vai perder seu valor. Se você quer saber, conhecer uma pessoa, às vezes você tem um amigo e vamos tomar o exemplo. Eu sou africano, eu tenho amigos brasileiros. Você tem um amigo brasileiro ou um amigo africano e você veja que esse africano, esse seu amigo, tem um comportamento muito diferente do que você tem costume de ver lá no Brasil. Então, você não entenda o porquê ele se comporta desse jeito. Para poder entender, para poder compreender o que ele está fazendo, você tem que tentar procurar como as pessoas vivem na África. Então, você vai poder entender as causas do comportamento dele e você vai nas origens dele, você vai no núcleo, porque ele nasceu aí. Todas as coisas nesse mundo nascem no núcleo. Então, quando você quer saber uma coisa com profundidade, você tem que ir lá no núcleo. E também, quando você quer saber o assunto além dos conhecimentos de todo mundo, você tem que ter um pensamento fundo, muito fundo. Se você quer saber uma coisa mais de que mim, você tem que procurar além de onde eu procurei. Você vai ver que a ciência não tem limite, porque ontem uma pessoa vem e fala alguma coisa sobre a ciência, outro vem depois de 15 anos, 20 anos, porque descobriu uma coisa melhor, ele fala que ele tem a verdade. Então, quando ele vem revelar essa coisa, ele é o melhor, porque ele tem uma coisa que todo mundo não tem. Porque ele puxou a pesquisa mais longe do que os outros. E por isso que, quando você quer saber uma coisa melhor, quando você quer ter o melhor conhecimento, se você quer ter os melhores recursos naturais dessa terra, tudo isso se encontra nas profundidades. Ir nas profundidades de uma coisa significa que você está indo nas origens dessa coisa, onde essa coisa nasceu, e você vai poder entender melhor o que você está pesquisando. Uma pedra que se encontra em todos os lugares na superfície da terra, essa pedra não pode ser chamada de valiosa, porque todo mundo pode tê-la e todo mundo pode vê-la. E porque Deus sabia que essas coisas vão ser importantes, muito importante, como o diamante, como o ouro, para o ser humano, ele botou essas coisas dentro da lama, no fundo da terra. Então, assim como é inevitável de ir nas profundidades para poder encontrar coisas valiosas como ouro, como diamante, como petróleo, assim é muito importante que, se você quer construir uma vida cristã sólida, uma vida cristã que Deus agrada, você precisa conhecê-lo nas profundidades
dele. Uma pessoa pode perguntar para mim, o que é a profundidade de Deus? Como fazer para poder conhecer Deus nas profundidades? Como fazer para viver a vida cristã nas profundidades? Então, vamos primeiro ler nesse livro, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3 a 10. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados à linguagem de sabedoria humana, mas com provas firmes de poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer. Foi isso que Deus preparou para aqueles que amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. E Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. A vida do cristão está se tornando cada vez mais negligenciada. Hoje, todo mundo pode falar que ele é cristão. Todo mundo fala que ele tem o Espírito Santo. E todo mundo pode falar isso. A vida do verdadeiro cristão é condicionada por 3 etapas. A primeira etapa é a etapa do encontro com Jesus. A segunda etapa é a etapa da transformação. E a terceira etapa é a etapa onde você chega a brilhar. A etapa do encontro é quando o Senhor nos chama. Este é o momento em que começamos a acreditar que Deus existe e que precisamos dele. Mas esse passo não pode tornar você cristão. Você encontrou, você não segue ele. Essa etapa não pode fazer de você cristão. Isso é impossível. Infelizmente, várias pessoas pararam nesse passo. Eles encontraram Deus e pensam que já se tornaram cristãos. E começam a falar para todo mundo que eles são cristãos, que eles têm o Espírito Santo e, infelizmente, eles permanecem na mesma vida que antes. Eles continuam a viver como as pessoas que não acreditam em Deus. Ouvem as músicas do mundo, vivem no pecado, se vestem como o mundo, mas enquanto frequentam a igreja. Quem está nessa fase de encontro não conheceu a Cristo e, portanto, não pode chamar-se de cristão. Saber que Deus existe, ir na igreja, jejuar, orar todo dia, isso não faz de você cristão. Se no coração de você não escolhe de seguir os mandamentos de Cristo. Enquanto você ficará com o coração longe de Cristo, de Deus, você não é cristão. Você precisa ter a identidade verdadeira do cristão. A segunda etapa da vida do cristão é a etapa da transformação. Diz a respeito àqueles que acreditam e decidiram de seguir a Cristo para esperar ter uma vida eterna. O estado da transformação é quando as pessoas começam a ter um interesse nas coisas de Deus. Eles gradualmente descobrem a vontade de Deus e gradualmente deixam o mundo. Isso é o momento em que o cristão começa a se arrepender da sua antiga vida. Nesse momento, o cristão adora orar. Ele gosta de orar. Ele gosta de falar de Deus. Ele gosta de estar onde as pessoas falam de Deus. Ele não quer mais viver as coisas que ele vivia antes. Ele ama a vida de Deus. Mas nesse palco da vida do cristão, que é a transformação, o cristão cai muito facilmente. E a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Você viu? O Pedro já estava com Cristo há muito tempo. Ele era o apóstolo mais zeloso do que os
outros. Mas o que aconteceu com ele? Quando Jesus foi preso e que ele se encontrou com o mundo, Pedro mentiu. Ele falou que ele não conhecia Deus, não conhecia Cristo, não conhecia Jesus. Porque nessa etapa, o cristão, quando ele está sob pressão, quando ele está numa situação onde ele está sentindo a pressão nele, ele cai. Ainda não está firme. Ele está sendo transformado para poder ser mais forte. Ele está botando as raízes dele fundo na terra para poder ser um cristão forte. E por isso que o Pedro caiu. Ele mentiu. Não foi porque Pedro era falso ou que Pedro não era uma pessoa que amava Deus. Pelo contrário. Mas porque Pedro se encontrou no lugar ruim, no lugar onde havia o pecado, ele pecou, ele caiu. Porque as pessoas botaram a pressão nele. Eles sabiam que se ele aceitasse que ele conhecia Jesus, ele podia ser preso com Jesus. Então, com essa pressão, ele mentiu. E a mesma coisa que acontece com alguns cristãos que estão na etapa da transformação. Eles às vezes, quando se encontram no mundo, eles caem e fazem as coisas que, na verdade, eles nunca não pensavam mais que podia fazer. Pedro não sabia que um dia ele podia mentir sobre Jesus, mas ele fez isso. Ele não era falso, mas ele ainda não era firme. Na etapa da transformação, o cristão quer saber muito sobre Deus. Ele sempre pergunta como viver isso, como fazer isso, como que eu posso entender essa palavra. Ele sempre pergunta sobre Deus. E nessa etapa também, o Espírito Santo pode viver nele, mas ele se manifesta muito pouco. Às vezes o cristão quer saber, mas por que Deus não se manifesta em mim? Não porque as pessoas fazem as coisas, mas eu não posso fazer. Tudo isso porque ele pode ter o Espírito Santo, mas na realidade, na verdade, o Espírito Santo se manifesta muito pouco nele. Porque ele precisa ser firme, ele precisa entender mais, ele precisa conhecer mais a Deus. Essa é a etapa da transformação. O terceiro passo é o passo da luz. O cristão foi transformado, ele conheceu muito Deus, ele foi purificado e neste momento o Espírito Santo está muito evidente nele. Ele manifesta o Espírito Santo. Ele tem a vida de Deus nele. As raízes deles estão mais fundas do que antes. Ele pode resistir quando vem as tempestades da vida dele. Esse tipo de cristão brilha como ouro, porque ele carrega a luz com ele. Essa luz é o Espírito Santo. Ele, na verdade, se torna uma luz. O passo da luz é o passo onde o cristão foi transformado, como eu falei, e ele se torna uma nova criatura. Não importa as dificuldades que ele vai encontrar, não importa o que o mundo fala, não importa o que as pessoas dizem, ele sempre fica firme na fé, porque ele já foi transformado e isso é impossível para ele de voltar como ele era antes. E também no terceiro passo, que o homem, o ser humano, se torna útil para Deus. O que ele faz serve para Deus. O que servir a Deus? Servir a Deus pode se resumir em uma coisa só: levar as pessoas a conhecer Jesus, levar as pessoas a amar Deus, amar Jesus, olhando sua vida. Às vezes tem país no mundo onde a Bíblia é proibida. Esse tipo de pessoa se torna uma Bíblia para as pessoas que não conhecem Deus. Da mesma forma com o ouro, quando você encontra ouro na lama, ele tem que passar pela etapa da transformação para poder ser útil para você. E da mesma forma, o cristão que atingiu a terceira etapa, que é a etapa da luz, ele não pode mais passar despercebido. Isso é impossível. Ele não pode mais passar escondido. Ele, quando se encontra em algum lugar, mesmo no meio de várias pessoas, ele sempre se destaca pelo bem. E no mesmo sentido que a Bíblia fala no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 14. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la
debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de você deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que você faz e louvem o Pai de vocês, que está no céu. A vida brilhante do cristão leva as pessoas a amar Cristo. Quando você carrega em você o Espírito Santo e que ele se manifesta realmente em você, sempre vai levar as pessoas a amar Deus. Então, nós que somos cristãos, temos que viver a vida de Deus para poder ter a identidade. As pessoas têm que reconhecer um cristão. Quando você passa em algum lugar, as pessoas que olham para você têm que reconhecer o Cristo dentro de você. Então você vai dizer nesse momento que você carrega a luz e que você é cristão. Antes de ser uma luz, meus amados, temos que procurar mais. Temos que ir nas profundezas. Temos que tentar entender Deus, puxar nosso entendimento, puxar nosso pensamento para poder conhecer Jesus mais fundo do que as pessoas conhecem que não acreditam. Para chegar no terceiro palco da vida do cristão, você, depois de ter aceitado Cristo, você tem que deixar-o transformar a sua vida. Quando você deixará transformar a sua vida, ele vai entrar em você e vai viver em você, ele vai carregar aquela luz que ele é. Mas você tem que entender que essa transformação depende muito de você. Você tem que deixar. Se você não deixar ele entrar, ele nunca vai entrar no seu coração. Deus nunca forçou, ele deu a liberdade para todo mundo. Você tem liberdade de aceitar que ele transforma a sua vida. O você não aceitar e você demora a viver como você está vivendo. Um cristão verdadeiro ama Deus. Um cristão verdadeiro não deixa a igreja. Um cristão verdadeiro sempre gosta de estar onde as pessoas falam de Deus. Um verdadeiro cristão, quando as pessoas que não acreditam olham para você, eles vão achar você estranho, porque você vai viver uma vida que eles não podem entender. Quando você veste, as pessoas vão ver que você se veste de uma maneira que é muito diferente do que eles. Por quê? Porque você tem um espírito que eles não têm. Não estou dizendo que uma pessoa que não tem Cristo não é uma pessoa boa. Não. Mas estou dizendo que você tem que ser diferente. Porque os pensamentos vêm do Espírito. E quando você tem o Espírito Santo dentro de você, ele vai influenciar seus pensamentos. E seus pensamentos vão influenciar seu comportamento. Então você vai viver de maneira diferente. Um cristão que brilha é o cristão que é capaz de dizer não onde todo mundo fala sim. Se Deus fala não, mas o mundo fala sim, todo mundo fala sim, você tem que ser capaz de dizer não.